Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Feijó. Esta é a nossa primeira aula de História do Pensamento Econômico na modalidade ensino à distância, por conta da quarentena. E agora vamos migrar o curso para esse formato. Basicamente teremos os slides, que são os slides que a gente utiliza na aula presencial, mas terá agora os meus comentários. Tá? Para cada slide haverá uma exposição minha, uma digressão, uma fala explicativa, explicando os conteúdos que estão no slide, oferecendo outras informações, como eu sempre faço nas aulas presenciais. Então esse é o formato. Você pode ouvir essa aula no formato slideshow, onde você clica no seu computador e aí o computador vai mostrando a fala e passando de slide em slide. Ou então você pode clicar no íconozinho, aparece o desenho de um alto-falante, você clica ali e aparece a fala específica do slide em questão. Tá? Então vocês fiquem à vontade para trabalhar com os dois formatos. Bom, o curso vai ter, portanto, essa técnica de exposição. Tá? Eu optei por esse formato, eu não achei necessário gravar imagem, fazer essa filmagem. Eu acho que eu não teria os recursos técnicos todos e também ficaria muito pesado, inclusive para postar no Stoa. Eu acho que o melhor formato para a gente deixar no Stoa é esse formato, o jogo de slides em cada aula e a fala, tá bom? Bom, vamos combinar algumas coisas. Temos que fazer o controle de frequência. O controle de frequência será feito da seguinte maneira. Num determinado slide, no meio da exposição, eu vou interromper a exposição e vou ditar um exercício ou uma questão. Então vocês vão ter que achar onde está essa questão, que é uma maneira de obrigá-los a passar por toda a exposição, que é a garantia de frequência. Tá? Responder essa questão é a garantia de que o aluno ouviu a aula toda, portanto ele esteve presente na aula, presente entre aspas. Tá? Então vocês vão responder essa questão, no máximo em 10 linhas, e vão me encaminhar por e-mail. O meu e-mail é esse, ricfeige@usp.br, que aparece aí no slide. Vocês encaminham no prazo de uma semana, após a postagem da aula, e aí esse exercício servirá como presença. Então, o controle de frequência e de falta vai ser a partir disso. Tá? E as nossas provas serão provas no mesmo formato que as provas tradicionais, só que no lugar de reunirmos os alunos presencialmente em sala de aula, eu vou postar no Stoa, no mesmo dia, no mesmo horário da prova. Vocês vão fazer a prova em casa, terão 90 minutos para concluir a prova e 10 minutos para postar, para enviar por e-mail, no e-mail do professor. Então eu quero que vocês façam a prova à mão, a lápis ou caneta, tirem uma foto ou gerem um PDF e me manda uma mensagem de e-mail com o nome de vocês e aí anexa a sua resposta na forma fotografia ou PDF. Tá? Não esqueça de colocar o nome na mensagem, o nome na prova. Tá? E aí a prova será corrigida normalmente, eu lançarei as notas, deixarei as notas disponíveis no Stoa e no final do ano eu lanço as notas no Jupyter. Tá bom? Vamos começar? Vamos. Bom, nosso primeiro autor, um dos expoentes da Revolução Marginalista, lembre-se que a Revolução Marginalista foi tema da última aula. Vimos que há 3 grandes autores da Revolução Marginalista, um inglês, um francês e um austríaco. O inglês é William Stanley Jevons, tema da aula. Depois, em aulas futuras, falaremos do francês, Léon Walras, e do austríaco Karl Menger. William Stanley Jevons é um autor importante. Embora nem todo livro de HP dê a importância merecida a esse autor, no meu livro e na minha aula ele aparece em posição realmente destacada. William Stanley Jevons é um inglês, nasceu em Liverpool, a mesma cidade dos Beatles, no ano de 1835. Como vocês estão vendo, ele morreu em 1882, um ano antes da morte de Karl Marx. Ele morreu antes de Karl Marx, embora Marx tenha nascido em 1818. Portanto, você percebe que ele morreu relativamente cedo. Né? Você pode ver que são 47 anos, morreu com 47 anos, né? Que é 82 menos 35, certo? Um autor importante, um autor original, não tem formação de economista, tem mais formação de cientista natural e que deu uma contribuição importante na história do pensamento econômico.
Comecemos falando da vida de Jevons. Note que Jevons e Macho aparecem no mesmo capítulo do meu livro, são dois autores ingleses importantíssimos no século XIX, no caso de Macho também começo do século XX. Os principais nomes associados à introdução e difusão do marginalismo e do subjetivismo na economia. Tá? A partir da Inglaterra, os dois autores elaboraram as suas ideias dentro dessa nova visão de economia que acabou, de fato, prevalecendo, que está muito relacionado com o que vocês aprendem em cursos de teoria na graduação. Jevons nasceu em Liverpool, na mesma cidade dos Beatles, e foi uma criança tímida, pensativa, como quase todos os grandes intelectuais, mas há exceções. Keynes, por exemplo, não era nem tímido, nem muito introspectivo, certamente pensativo também. Jevons, como os grandes pensadores, né, como Newton, como Adam Smith, por exemplo, era uma personalidade introspectiva, digamos assim. Ele iniciou os estudos na área de ciências naturais, especialmente em física, química, biologia, dizem que ele gostava muito de botânica, e depois enveredou pelo campo da filosofia, especialmente a lógica formal, que é objeto de estudo dos filósofos, né? E finalmente se aproximou da filosofia moral e da economia. Tudo isso no University College de Londres, onde ele fez a graduação e o mestrado. Em 1854, ele abandona a sua trajetória acadêmica, os seus estudos principalmente em ciências naturais, química, botânica, etc., porque ele teve um problema em família. A família passou por dificuldades financeiras. Por conta disso, ele procurou emprego fora da academia, fora da universidade, na Inglaterra, fora da Inglaterra, acabou conseguindo uma oportunidade de trabalho num país distante, na Austrália, a principal cidade australiana, que é Sydney. O que ele foi fazer por lá? Bom, a profissão dele tem um nome que não existe uma tradução exata, Assayer, ou Assayer, deve ser essa a pronúncia, que a gente traduz por avaliador de metais. O que é isso? Bom, a gente sabe que a Austrália tem uma atividade de mineração muito forte, eles extraem os minerais das camadas do subsolo, e depois algum profissional, utilizando métodos matemáticos e estatísticos, deve avaliar a pureza do metal. Então, o avaliador de metais seria uma profissão inclusive de alto nível, e ele foi trabalhar exatamente nisso. Ao trabalhar com avaliação de prata, de ouro, de metais preciosos, ele começou a se interessar curiosamente por moeda e por temas de economia. Então é interessante que ele entrou para a economia, ele passou a se interessar por esta disciplina a partir do interesse por economia monetária. Tá? Ele morou dos 19 até os 24 anos na Austrália. Nessa época, ele chegou a publicar alguns artigos em jornais, esses jornais de grande circulação, falando de questões de política monetária, e essas publicações do Jevons foram muito bem recebidas pela opinião pública da época. Depois ele volta à Inglaterra, depois desse período, tá? Retornou à Inglaterra no começo da década de 1860 e voltou a estudar no University College, aí fez o bacharelado e depois o título de mestre. Não foi em economia, veja bem, não havia cursos de economia nessa época. Ele trabalhou mais no campo da filosofia moral e lógica. É mais um bacharel e mestre em filosofia com formação em ciências naturais. É isso. Alguns falam que ele era muito envolvido com meteorologia, alguns diziam que ele era botânico. É meio impreciso isso. Um cientista natural com uma boa bagagem estatística. É isso, é essa a formação dele. Tá? Que se interessou por filosofia e nós vamos ver daqui a pouco por filosofia moral. Inclusive, ele acaba se afastando um pouco das ciências naturais e se dedicando mais à filosofia. Dois campos da filosofia. O primeiro é a lógica, que eu já falei, lógica formal, e ele tem grandes ensaios, grandes livros publicados sobre lógica, e também se interessou por filosofia moral. E veremos mais adiante a influência do grande filósofo moral Jeremy Bentham na formação do Jevons, inclusive no Jevons economista. Ele consegue um cargo de tutor no Owens College, não em Londres, em Manchester, e lá na frente ele vai ser aceito como professor, mas por enquanto é um tutor, tá? Ensinando filosofia moral, não propriamente economia. Um professor de filosofia, um assistente, né? Professor assistente de filosofia moral,
e lógica. Bom, finalmente ele acaba sendo aceito como professor de lógica, não apenas tutor, professor de lógica e de filosofia moral, e também uma espécie de professor de psicologia, e eles chamavam na época a psicologia de filosofia mental. Esse é o ano de 1866. Tá? Então, a partir daí, ele atua como professor de economia, faz a sua pesquisa, a sua investigação científica, escreve livros, e permanece na cadeira de professor, docente, pesquisador, até se aposentar em 1880. Note que, desse ano, ele tinha apenas 45 anos. E ele se aposentou por problemas de saúde, mas ele morreu afogado, não morreu de nenhuma doença. Tá? Se aposentou aos 45 e morreu 2 anos depois, aos 47 anos. Essa é a curta trajetória acadêmica de Jevons. Ele se tornou muito conhecido no mundo. Hoje é um autor de destaque nos livros de história do pensamento econômico, considerado um autor bastante original, com teorias inovadoras. Ele faz um pouco de síntese de algumas ideias que já estavam dispersas em diversos autores do período, mas também um autor original. Ele tem uma marca, um estilo próprio. Um grande economista, mais do que um grande matemático, um grande economista, e também é o que se sabe um grande estatístico. Ele se destacou muito nos trabalhos estatísticos, tá? Que ele aplicou inicialmente nas ciências naturais, tá? Na física, na química, na botânica, metalurgia, na meteorologia, e depois aplicou em temas mais próximos da economia. Ele morreu na cidade de Bexhill por um afogamento acidental, com apenas 47 anos. Vamos começar com uma lista de publicações de Jevons, publicações em vidas e depois publicações póstumas. Tá? Algumas dessas publicações eu vou simplesmente citar e fazer um comentário muito breve, outras eu vou aprofundar um pouco. Tá? Bom, eu vou pegar a publicação quando ele retornou para a Inglaterra, no começo da década de 1860. Então, os artigos que ele publicou na imprensa australiana vou deixar de fora, porque não eram trabalhos acadêmicos, inclusive. Eram mais trabalhos jornalísticos do que acadêmicos. Vou me referir a trabalhos de cunho mais acadêmico, mais científico. Tem 2 artigos que ele publicou no ano de 62, a Teoria Matemática Geral da Economia Política e o outro chamado de Sobre o Estudo das Flutuações Comerciais Periódicas. Um artigo em economia pura, em teoria pura da economia, e um outro artigo com uma aplicação estatística a um tema da economia que é o ciclo econômico, que ele chama de flutuações comerciais periódicas. Os 2 artigos, veremos adiante, foram submetidos à Associação Britânica para o Avanço da Ciência, para que fossem publicados nos anais dessa associação. Outra publicação que eu destaco, também no tema de economia, no caso economia monetária. Como eu falei, são 2 áreas de interesse de Jevons na economia monetária e ciclo econômico, inclusive uma explicação monetária para o ciclo. Então, esse artigo em economia monetária se intitula Uma Queda Importante no Valor do Ouro, de 1863. Agora eu quero destacar um artigo publicado em 1865, muito importante, que notabilizou o nome de Jevons, tornou o Jevons conhecido na opinião pública da Inglaterra da época, um ensaio denominado The Coal Question, ou a questão do carvão em português. Vamos comentar a questão do carvão. Tá? Como eu falei, a partir desse trabalho, Jevons teve o reconhecimento da opinião pública como um grande cientista, um grande pesquisador. E ele introduz algumas ideias inovadoras. Veja, o que é a questão do carvão? Ele quer a preocupação, o foco da preocupação dele é a possibilidade do esgotamento desse insumo energético básico, que é uma coisa que os cientistas fazem muito isso, né? Tá certo? Às vezes com previsões um pouco exageradas. Como nos anos 70, por exemplo, eu li um trabalho nessa época dizendo que ia acabar o petróleo no final do século XX, coisas assim meio catastróficas. O interesse do Jevons nesse trabalho era investigar qual era a evolução da demanda por carvão. E se de fato a economia da Inglaterra ela caminhava no sentido de exaurir esse insumo energético básico, acabar as reservas naturais desse insumo energético básico que tocava a economia da Inglaterra. Na época ainda não era o petróleo, a gasolina, o diesel, o insumo era o carvão. Tá? Bom, e ao discutir a demanda de carvão, associado com o crescimento econômico, ele introduz o chamado paradoxo de Jevons ou efeito Jevons.
No que consiste este paradoxo? Ele diz o seguinte, olha, o progresso tecnológico tende a ser mais eficiente na utilização do insumo básico. Né? O recurso carvão, ele tende a ser utilizado com maior eficiência, ou seja, de maneira poupadora de carvão, à medida em que ocorre progresso tecnológico. Evidentemente, isso ocorre. Se pega, por exemplo, os automóveis hoje, que chegam a fazer 20 km com 1 litro de gasolina, nos anos 70, ou antes disso, nos anos 50, eles faziam 4, 5 km com 1 litro de gasolina. Né? Então, a ideia é o progresso tecnológico tende a ser mais eficiente na utilização do carvão, que é o insumo energético básico. Então, a quantidade de carvão necessária para qualquer uso vai caindo com o tempo. Mas tem outra coisa. Ao mesmo tempo, ocorre o crescimento econômico, né, a utilização desse insumo por novas indústrias, né, a expansão da demanda. Portanto, pode ser que mesmo com um nível maior de eficiência no uso do carvão, pode ser que aumente a demanda total por carvão associado ao crescimento econômico. Esse é o paradoxo. Tá? É um paradoxo que é estudado pelo pessoal da área de economia ambiental, pessoal ambientalista, com enfoque ecológico. Né? O paradoxo é o seguinte, você reduz o custo relativo do uso de um recurso ao aumentar a eficiência no emprego dele, mas aí aumenta a quantidade que se demanda dele, porque mais empresas estão envolvidas, isso gera progresso econômico, crescimento econômico, então acaba aumentando a demanda. Então, embora a tecnologia caminhe no sentido poupador do recurso, o recurso acaba sendo mais utilizado com o progresso da sociedade. Então, a eficiência aprimorada aumenta a renda real, aumenta o crescimento econômico e acaba aumentando a demanda pelo recurso. Então, o recurso, a taxa que esse recurso se esgota, ao invés de diminuir, aumenta, né? A taxa de esgotamento do recurso. Esse é o paradoxo de Jevons, né? O efeito do aumento da demanda mais do que compensa o ganho de eficiência técnica, né, no emprego desse recurso, de forma que a situação tende a piorar, o esgotamento ocorre mais rápido. Os ambientalistas e economistas ambientais discutem se existiria esse paradoxo. Será que os ganhos de eficiência, que diminuem o consumo do recurso, acabam aumentando a demanda global pelo recurso, dado o progresso econômico e aumento de demanda associado? Essa é uma questão, até hoje, investigada pelos especialistas, que a gente chama de paradoxo de Jevons. Tá? Então, o que o Jevons percebeu, resumindo esse paradoxo? Né? As melhorias tecnológicas aumentavam a eficiência no uso do carvão, mas o consumo do carvão aumentava e não diminuía. Quer dizer, a nova tecnologia possibilitava o surgimento de novas indústrias consumidoras de carvão, então, no final, embora cada processo seja mais eficiente no uso do carvão, a demanda global por carvão aumenta, então acelera o processo de esgotamento desse recurso. Então, ao contrário do que se poderia imaginar intuitivamente, né, que se o progresso tecnológico economiza os recursos, vai poder dispor desse recurso por mais tempo, ele vai dizer que o progresso tecnológico tende a aumentar o esgotamento do recurso, não necessariamente vai reduzir o consumo global do recurso, reduz o consumo num processo específico, mas globalmente, na demanda agregada da sociedade, aumenta a demanda por esse recurso, portanto, o recurso acelera o processo de esgotamento dele. Vamos continuar a listagem das publicações do Jevons, aqui nos anos 60. Então, esse é um trabalho mais estatístico, utilizando matemática econômica. O Jevons está mais envolvido com filosofia do que com economia. Então, vamos para o ano de 1864. Tá? É um trabalho mais filosófico, sobre lógica pura. O nome do ensaio, Lógica Pura ou a Lógica da Qualidade além da Quantidade. Continua fazendo trabalhos em lógica. Em 1869, aí já tem um trabalho que une lógica com economia. Um economista que utiliza de ferramentas lógicas. O ensaio se intitula A Substituição de Similares, o Verdadeiro Princípio do Raciocínio. Então, ele está trabalhando em a combinação dos bens econômicos, né, que são similares, né, os bens que são substitutos. Né, e aí utiliza certos princípios lógicos, né, para desenvolver essa temática, que é uma temática ao mesmo tempo lógica e econômica. Tá? Seria um raciocínio econômico, mas aí não estritamente matemático, mas utilizando de lógica. Em 1870, ele escreve um trabalho de lógica pura, um trabalho didático, tá? Chamado Lições Elementares de Lógica. Em 1871, ele
volta a combinar lógica com economia e analisa a questão de match aplicado em finanças. O que é o match? O match é o encontro. De um lado tem a demanda, o ofertante está oferecendo um produto com certas características e ele procura no mercado um consumidor que deseja aquele mesmo produto com essas mesmas características, que tenha um perfil parecido com o que ele está procurando. Então, quando há um encontro entre o ofertante e o consumidor, a gente diz que existe um match. Então, ele vai usar um conceito de taxa de match e vai aplicar isso em finanças. São os portadores de fundos, os demandantes desses fundos no mercado financeiro. Esse artigo foi publicado no mesmo ano que ele publicou o principal livro dele de economia. Não sei se ele escreveu esse artigo no mesmo ano. O Teoria da Economia Política foi escrito poucos meses antes da publicação. Tá? Então, 71 é um ano bastante produtivo e importante na trajetória de Jevons. E aí que aparece o principal livro dele, que é esse, A Teoria da Economia Política. No ano de 74, aparece um ensaio, não muito conhecido, mas que se intitula Os Princípios da Ciência. Esse ensaio aparece de modo destacado no livro de História do Pensamento Econômico, chama História da Análise Econômica, publicado pelo Joseph Schumpeter, o grande economista austríaco, que fala muito bem desse trabalho, que é considerado por Schumpeter o principal trabalho como lógico, como filósofo lógico do Jevons, assim como o principal trabalho de economia é a teoria da economia política. Okay? Em 75, no ano seguinte, ele volta a trabalhar com questões de economia monetária, integrando uma análise monetária com a análise da troca que ele havia desenvolvido nos papers dos anos 60, nos dois papers que nós vamos comentar, e no livro A Teoria da Economia Política. Esse ensaio se intitula Moeda e o Mecanismo da Troca. Depois, no ano de 78, 3 anos depois, ele escreve um trabalho que é meio que um resumo de toda a teoria que ele desenvolveu ao longo da vida, a teoria das trocas, a teoria do valor, a teoria monetária, falando um pouco da relação entre moeda e ciclo, e num livro didático chamado Uma Cartilha sobre Economia Política. Então essas são as publicações principais de Jevons ao longo da vida e um conjunto de artigos publicados nas principais revistas, nos principais periódicos da época. Aqui os historiadores contam 21 artigos publicados nessas revistas importantes. E aqui eu faço a lista das principais revistas que aceitaram e publicaram os artigos de Jevons nessa época. O Journal of the Statistical Society of London, um periódico de estatística, The Contemporary Review, Fortnightly Review, Journal of the Social Science e o Journal of the Statistical and Social Inquiry e a famosa revista Nature. Vamos ver agora algumas publicações póstumas. Tá? Então, em 82, no mesmo ano da morte de Jevons, aparece o trabalho O Estado em Relação ao Trabalho, é o nome do ensaio, O Estado em Relação ao Trabalho. Falando um pouco de política trabalhista, digamos assim. Em 83 é publicado Métodos de Reforma Social e outros autores, e outros artigos. Então a gente vê que há alguns artigos de Jevons com uma preocupação mais, digamos, social trabalhista. Tá? Ao contrário do que muita gente imagina, que esses autores da Revolução Marginalista não tinham preocupação social, não é verdade. Todos eles tinham também preocupação social. Tá? E aí eu remeto novamente, como já comentei nas aulas presenciais, o livro, o fantástico livro, tá certo? A Imaginação Econômica, da Silvia Nasser. Né? Eu já tinha comentado esse livro, para vocês verem um pouco o lado humano desses economistas. Vou comentar daqui a pouco, no próximo slide, uma investigação em moeda e finanças, uma aplicação em teoria monetária. Depois foi publicado postumamente, 2 anos após a morte de Jevons, os seus estudos em lógica dedutiva, e depois uma série de cartas e o próprio diário de William Stanley Jevons, que seria publicado em 1886. Então acharam uma série de manuscritos não publicados, de cunho mais pessoal, que também foi publicado. Esse é o conjunto, portanto, das obras póstumas. Vamos falar agora do livro Investigações em Moeda e Finanças, de 1884, onde se reuniu os principais escritos em teoria monetária e ciclo econômico, escrito de autoria de Jevons. Tá? Então ali está o estudo da relação entre oferta de ouro, oferta monetária e como que a moeda afeta as flutuações econômicas. Então tem uma explicação monetária muito bem elaborada, dizendo como a moeda pode servir para, digamos, provocar flutuações econômicas, pode gerar um estímulo e pode, inclusive, gerar uma contração na economia. Então, a relação entre
o ciclo monetário e o ciclo do lado real da economia. Esse livro foi organizado por um colega de Jevons, um inglês também, o professor Foxwell. Bom, então nós vimos o conjunto de publicações de Jevons. O próximo passo é entender a origem das ideias dele. É claro que muitas ideias vêm da própria cabeça dele, são ideias originais, mas todo autor tem influências, né? O Newton mesmo, Isaac Newton na física, no século XVII, dizia que ele se apoiava em ombros de gigantes, que ele chegou onde chegou porque ele pôde contar com a contribuição das leituras que ele fez de Copérnico, Galileu, etc. Eu não sei se Jevons se apoiou em ombros de pessoas tão gigantescas assim, né? Mas vamos ver alguns autores que influenciaram Jevons. O primeiro deles é um economista não tão conhecido, um economista inglês chamado Dionysius Lardner. Ele publicou um livro chamado Economics of Railroads, Economia da Estrada de Ferro. Os biógrafos apontam que Jevons teve contato com esse livro e o leu em 1857. Por que é importante o livro de Lardner nessa tentativa de identificar as influências? Porque aparece no Lardner algumas ideias de Dupuy. Dupuy é citado no livro de Lardner. Lembra que o Dupuy foi um dos precursores da Revolução Marginalista. Nós estudamos 2 ingleses e 2 alemães. Estudamos 2 franceses e 2 alemães. Ele é um dos franceses, né? Jules Dupuy, junto com o Cournot, né? Então, Dupuy que nós associamos à ideia de utilidade marginal, excelente do consumidor, etc. Então, são ideias dentro do marginalismo e do subjetivismo econômico. No entanto, antes de ter contato com o livro de Lardner, com as ideias de Dupuy, com o conceito de utilidade, o Jevons já tinha se convencido, meio que por conta própria, né, que economia era uma ciência que estudava problemas alocativos, né, que assim, a economia era uma ciência que deveria utilizar um método matemático, que teria que estudar a relação entre os sentimentos humanos de prazer e dor, tá, e a ação humana na produção, no consumo, e como é que se pode entender melhor as causas da ação humana e as consequências dos efeitos dela. Então, é tratar esse tema teoricamente. Então, ele já tinha se convencido disso. Obviamente, a leitura do livro de Lardner reforçou essa tendência. O conceito de utilidade, o conceito central na contribuição de Jevons, né? Então, esse conceito aparece em alguns economistas, inclusive economistas clássicos, né, como Nassau Senior, por exemplo. Aparecem economistas ingleses que não eram clássicos, eram críticos da economia clássica, como Richard Whately. E também aparece lá dos estudos de filosofia moral, que a gente viu que Jevons estava muito envolvido, né, nos estudos de filosofia moral, no maior dos filósofos morais na Inglaterra do século XIX, que era o Jeremy Bentham. E o Bentham utilizava um conceito parecido com o de utilidade, que era o conceito de felicidade. Não utilidade, felicidade. Um conceito um pouco diferente. Felicidade para analisar digamos assim, o valor de uma ação moral. Quer dizer, quando a ação moral é um bem. Tá? O que uma ação deve atender para que seja considerada uma boa ação do ponto de vista moral? Ela deve gerar felicidade. Felicidade para quem age, felicidade para as demais pessoas da sociedade. Então, o conceito de felicidade é um conceito de avaliação de filosofia moral. Tá? E depois o Jevons vai utilizar essa ideia no desenvolvimento da ideia do prazer no consumo. É um outro tema. Mas ele vê semelhanças entre o prazer no consumo e a felicidade. Como vê semelhanças entre o sacrifício do trabalho e a infelicidade, que eram temas, conceitos e temas da filosofia moral. Em relação ao Richard Whately, o Whately foi um crítico, ele não deu uma contribuição muito significativa no avanço da teoria subjetiva do valor, mas ele foi importante porque ele, de uma maneira poética, né, foi introduzindo as novas ideias. Ele tinha uma intuição das novas ideias, ele era um crítico bastante ácido, bastante radical da economia clássica, e foi introduzindo novas ideias que apontavam no sentido da utilidade marginal e da escolha ótima. Aqui uma passagem do Whately que eu destaco no meu livro. Não é o trabalho que qualquer coisa tenha custado que ocasiona a sua venda por um elevado preço, mas o contrário, é a sua venda por um alto preço que acarreta aos homens trabalharem na procura dela. Então ele está trabalhando com a relação entre o custo em trabalho e o valor.
Então os clássicos pensavam assim, aquilo que custa muito, que tem muito trabalho incorporado, vale muito. Aí o Otto ele questiona, peraí, mas será que a causalidade sempre vai do custo para o valor, do trabalho para o valor? Não poderia ser uma seguinte situação? Como vale muito, então as pessoas se envolvem muito na obtenção desse bem. Então elas trabalham muito porque vale muito. Então é o valor que gerou muito trabalho, não o trabalho incorporado que gerou o valor. Então o que ele vai dizer nessa frase é que essa causalidade pode ser pensada no sentido contrário também. Não é uma causalidade unidimensional. Tá? O terceiro autor, né, o Nassau Sênior, o Sênior vai dizer o seguinte, olha, veja que o Sênior é um autor clássico, né, e vai dizer o seguinte, não, tudo bem, o trabalho está associado com a oferta, o trabalho é custoso, então tem a limitação da oferta, e a limitação da oferta, portanto, a quantidade de trabalho é importante na determinação do valor. Mas há duas outras condições, ou dois outros fatores que devem ser considerados. Tem a utilidade também, que foi a ênfase dos subjetivistas. Então, a utilidade. Então, bem mais útil tem mais valor. Útil no sentido que satisfaz a mais necessidades, que gera mais prazer na satisfação delas. Então, também o fato da transferibilidade, porque o valor ele é determinado no mercado, nessa visão. Não é aquele valor que é determinado na esfera da produção, o valor é na produção. Nós vamos ver muito isso em Marx. Vocês viram isso em Marx, HBL. Esse valor está associado com o momento do mercado, que ocorre no mercado. E para que haja mercado, o bem tem que ter essa propriedade, transferibilidade. Ele tem que te passar da mão de uma pessoa para a mão de outra pessoa. Então, a transferibilidade é uma propriedade importante, tá? E o grau de transferibilidade afeta o valor do bem. Essa é a contribuição particular de Sênior, né, nesse debate do que determina o valor, fazendo a crítica à economia política clássica. Outro autor que influenciou Jevons, William Foster Lloyd. O Lloyd se destacou em outras áreas, não só na área de economia, não só na área propriamente de teoria do valor, mas o Lloyd era um defensor da teoria da utilidade. Tá? Ele também aplicou ideias malthusianas numa série de problemas práticos, era um autor relativamente conhecido no público inglês, mas ele tinha essa característica. Ele, embora próximo a Malthus, ele criticava a tradição da economia política clássica, de John Stuart Mill, por exemplo, tá? E dizia que a teoria do valor-trabalho estava errada, que o que determina o valor é a utilidade. Isso certamente, as ideias de Lloyd, William Foster Lloyd, certamente influenciou Jevons. O último aspecto é em relação à família do Jevons. A família dele tinha posições, digamos, heterodoxas. Por quê? Pela base religiosa. Eles eram unitarianistas. E o unitarianismo, que é, digamos, uma seita cristã, dizia aos seus membros, tá, procurava influenciar os seguidores dessa religião a terem um comportamento sempre crítico, a aprenderem a pensar por conta própria, né? Aquela coisa meio luterana, né? Não vamos usar o argumento da autoridade, vamos pensar por conta própria, que inclusive vai caracterizar a modernidade, mas isso já é uma outra discussão. Então, eles tinham esse viés de família, de não se apegar à tradição, à autoridade, e procurar ser criativo, original e assumir novas posições. O que deve ter influenciado o Jevons no afastamento dele da tradição clássica, que era muito forte, né? Ainda era muito forte na Inglaterra nessa época, a tradição de Ricardo e John Stuart Mill. Bom, vamos falar daqueles dois artigos que ele escreveu no retorno à Inglaterra e submeteu à Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Esses artigos são um em economia pura e o outro em economia aplicada com ferramenta estatística. O de economia pura se intitula Teoria Matemática Geral da Economia Política. Vamos falar um pouco desse ensaio. Tá? Esse ensaio é importante porque já tem o embrião das principais ideias que vão aparecer no principal livro dele, publicado 9 anos depois, que é a Teoria da Economia Política. A Teoria da Economia Política, perdão. Ele escreve no começo desse ensaio em teoria matemática. A verdadeira teoria da economia somente pode ser alcançada buscando-se de volta à mola sublime da ação humana, os sentimentos de prazer e dor. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, vamos estudar em economia a ação humana e a mola sublime, ou seja, o mecanismo que impulsiona, o mecanismo básico que impulsiona a ação humana, que é a mecânica dos sentimentos. Quais sentimentos? Quais interessam para os economistas? Prazer e dor.
Então, a busca do prazer, a aversão à dor movem o indivíduo na vida econômica. Então, a economia tem que estudar isso. Tá? Bom, o artigo não foi muito bem recebido pelo público, tá? Foi reprovado pela Associação Britânica. Os secretários da associação, que eram os pareceristas, os referee, não aprovaram o texto. Né? O Harry Doom MacLeod rejeitou o artigo, inclusive um autor muito importante também para o Brasil nessa época, era muito estudado na Faculdade de Direito, descobri isso por causa da tese de doutorado do professor Amauri, que pesquisou os programas dos cursos de Direito e viu que esse MacLeod era um autor muito citado. E outros referis também rejeitaram o artigo. Macquarie, Fawcett, Thornton, Merivale e Chadwick. O artigo, portanto, foi rejeitado. E foi, inclusive, rejeitado por Marshall. Ele foi avaliado por Alfred Marshall. O Marshall tinha acabado de chegar em Cambridge, ele toma conhecimento do ensaio, ele lê o ensaio e não se mostra muito interessado. E é muito interessante essa reação de Marshall. Por que ele não se interessou pelo artigo de Marshall? Sendo que o Marshall iria se notabilizar como um expoente do subjetivismo e do marginalismo também. Provavelmente, nessa época, o jovem Marshall, ainda não estava muito interessado em marginalismo e subjetivismo. Ele não tinha desenvolvido uma teoria da utilidade marginal nessa época, ou não era tão importante. Numa das biografias sobre Marshall, escrita pelo John Maynard Keynes, que era um grande biógrafo, e essa biografia de Marshall é importante, o Keynes diz o contrário, ele diz que Marshall foi o pioneiro, que chegou nessa ideia antes dos outros, que, portanto, Jevons teria chegado depois. Ora, mas se Marshall já tinha essa ideia em mente, por que ele não elogiou o artigo de Jevons, que apontava nesse mesmo sentido da teoria da utilidade marginal? Por que ele criticou o artigo de Jevons? Isso é um episódio interessante. Talvez Marshall não tivesse tão envolvido com a teoria da utilidade marginal nessa época. O outro artigo, que era mais de aplicação estatística, né, um ciclo econômico, foi aprovado pela associação, o que mostra a qualidade de Jevons também como grande estatístico. Então, sobre o estudo das flutuações comerciais periódicas, foi aceito pela associação e publicado. Mas o Teoria Matemática seria publicado depois, numa outra versão, certo? Vou comentar daqui a pouco. Mas deixa eu falar da primeira versão, a de 62, do Teoria Matemática Geral da Economia Política. Lá ele defende o uso da economia matemática de uma maneira programática, diz que a ciência econômica lida com quantidades, portanto deve utilizar matemática. Ele formula essa equação das trocas, nós vamos comentar mais adiante, tá? As equações da troca, que ele achava que era fundamental para a análise econômica, que leva a uma condição bem conhecida de qualquer curso de microeconomia, que nós já vimos com Gossen, que é a chamada segunda lei de Gossen. Lembra, no caso de Gossen, ele mostrava que a altura dos triângulos era iguais, então você tinha a mesma utilidade marginal na alocação do tempo no consumo de dois bens. Então é um princípio equimarginal. Tá? No equilíbrio das trocas, na troca que maximiza o prazer, existe a igualdade das utilidades marginais associada a diferentes bens que compõem uma cesta ótima, tá certo? Ali está, nesse artigo, nesse ensaio da teoria matemática, a essência do sistema teórico de Jevons, que depois ele iria explorar melhor na nova versão do artigo, que seria publicado em 66, no livro de 71. Não utiliza a matemática, embora ele fale da importância da matemática, não utiliza a matemática e também não utiliza gráficos. Ele começa, no primeiro parágrafo, dizendo que os principais problemas da economia devem ser tratados de uma forma matemática rigorosa. Mas ele sempre foi um economista superior, mais economista do que matemático. Tá? E não conseguiu traduzir todas as ideias dele, que eram ideias, inclusive, vigorosas, importantes, tá certo? Não conseguiu traduzir todas essas ideias em matemática. E não fazia um uso tão bom da matemática. Nos próximos 6 parágrafos, ele vai desenvolver a sua teoria subjetiva, né? A teoria do prazer e da dor, sempre prazer e dor. Né? Ele fala que há outros motivos que comandam a ação humana, mas os principais motivos que devem ser utilizados na análise econômica é o prazer e a dor. Tá? E aí ele enuncia, no final do 6º parágrafo, a primeira lei de Gossen, que é a utilidade marginal decrescente. Ele enuncia isso, que ele chama de grau final de utilidade, que é cada vez menor. Parecido com a ideia do Whatley que nós vimos anteriormente. Do 8º ao 11º parágrafo, e aí ele vai falar do outro sentimento. Eu já tinha analisado o sentimento de prazer no consumo, agora ele vai falar do sentimento de dor e associar a dor com o trabalho.
Ele critica a teoria do valor-trabalho dos clássicos e ele mostra, olha, você tem que entender o fenômeno do ponto de vista da troca. Então, na troca tem a oferta e a demanda. Então, o valor-trabalho tem a ver com a oferta, mas tem a demanda também. Então, vamos entender o momento, o processo da troca. Ele começa com a troca simples, depois ele vai trabalhar com trocas mais complexas. E do lado da oferta, ele, ao invés de olhar o trabalho do ponto de vista técnico, mecânico, ele vai enfatizar o sentimento do trabalho, que é a dor. Então, assim como na demanda é o sentimento do consumidor, que é o prazer no consumo, do lado da oferta ele olha um outro sentimento, que é dor. Ele tem a dor e prazer que determinam o preço, na verdade. Né? Ele vai estender esse modelo, que começa com a troca simples. Troca simples significa dois agentes, duas mercadorias sendo trocadas. Por exemplo, trigo e carne. Vamos dar um exemplo com trigo e carne. Vamos manter essas duas mercadorias para não introduzir muito ruído nessa exposição. Então, dois indivíduos, duas mercadorias, trigo e carne, isso é a troca simples. Depois ele introduz mais mercadorias, nós não faremos, vou apenas comentar. Jevons introduz mais mercadorias e introduz muitos mercados. Muitas mercadorias e muitos mercados. E ele mostra a importância de se analisar a inter-relação entre esses mercados. Ou seja, Jevons tem consciência de que a análise deveria caminhar no sentido do equilíbrio geral. Mas ele não desenvolve um sistema algébrico de equilíbrio geral. Quem o faz de maneira pioneira é Walras, um autor que nós vamos estudar depois. Ele não chega a desenvolver isso, mas ele tem a intuição do equilíbrio geral, nível intuitivo. Tá? Então, para fazer a análise completa da troca, analisa aspectos relacionados à demanda. Do lado da oferta, analisa a produção, conectando a produção com o sentimento de dor. Depois ele relaciona os dois sentimentos, prazer e dor, para entender o processo da troca. E também, no final desse artigo, ele entra numa discussão de economia monetária, que é um tema que ele gostava. Aqui ele simplesmente enuncia, não tem nenhum grande desenvolvimento, mas ele enuncia uma relação entre juros e capital. Ele mostra que os juros afetam a taxa de investimento e que se condiciona a trajetória do estoque de capital. Tá? É uma ideia pontual, mas uma ideia importante que se tem em Jevons, um dos precursores dessa ideia. O artigo de teoria matemática, que não foi aceito na Associação Britânica, acabou sendo publicado 4 anos depois, por uma revista de estatística. Curioso isso, né? O Journal of the Statistical Society of London publicou em 1866 com uma leve mudança de nome. Tá? Ele introduziu o complemento breve exposição. Então, breve exposição de uma teoria matemática geral da economia política. Breve exposição. Em parte porque ele estaria pensando numa exposição mais completa, tal como o livro dele em 1871. Né? É o mesmo trabalho, do trabalho de 62, tá? Com algumas coisas novas. Tá? Por exemplo, ele discute com mais refinamento, com mais detalhe sobre a medida do sentimento de utilidade, como é feito isso, trazendo inclusive algumas ideias de Bentham, como nós veremos daqui a pouco. Ele discute com mais detalhe a medida da utilidade, a medida do sentimento, até porque ele foi muito criticado no artigo original de não ter fornecido isso. Ele aprofunda como é que se mede a intensidade do sentimento, analisa inclusive algumas dimensões do sentimento de prazer, a intensidade e a duração do prazer. Também olha como o prazer é afetado pela previsão, que além da utilidade no consumo, se tem estimativa da utilidade futura, que é a previsão de um fato futuro, que isso depende de probabilidades, inclusive, vai introduzir probabilidades nessa análise da utilidade. E introduz também algumas mudanças terminológicas. Tá? E aí introduz a expressão grau final de utilidade, para significar tecnicamente o que hoje nós chamamos de utilidade marginal. É o grau final de utilidade. Então, Jevons retorna no final da década de 1860, o Jevons prioriza os trabalhos em economia. Tá? Ele já vem atuando como professor de economia, tá certo? E se dedica mais a essa área. Publica o principal livro dele em 1871. Dizem que ele publicou esse livro com uma certa urgência, que ele trabalhou intensamente nessa pesquisa e para escrever o material ficou bem escrito, mas dizem que o ritmo foi tão frenético que chegou a afetar a saúde de Jevons. E não é à toa que em 1880 ele acaba tendo uma aposentadoria compulsória por problemas de saúde. Esses problemas começaram aí, no esforço e na dedicação para
escrever esse livro. Por quê? Ele tinha um problema com relação à paternidade das ideias, à paternidade da teoria. Um problema que aparece muito na história da ciência. Por exemplo, ocorreu entre Darwin e Wallace, que o Darwin desenvolveu a teoria da utilidade, a teoria da evolução, dando a volta no Beagle, dando a volta no planeta, naquele navio Beagle, fazendo as observações. Ele teve, inclusive, aqui na América do Sul, teve no Brasil, teve nas Malvinas, teve na Argentina, teve em vários outros lugares, né? Teve nas Ilhas Galápagos do Equador. Então, da observação feita, ele chegou às conclusões da teoria da evolução, que já aparecia na obra de Wallace. Então, ele falou, não, deixa eu publicar meu livro, senão vão dizer que eu estou copiando Wallace. O Jevons viu semelhança entre suas ideias e a de um outro autor inglês chamado Fleming Jenkins, na verdade não inglês, né? Escocês. Ele era professor de engenharia em Edimburgo. Não tinha formação de economista, tinha formação de cientista natural das ciências exatas, como o próprio Jevons. Né? Jenkins publicou o livro Representação Gráfica das Leis da Oferta e da Demanda. Jevons ficou muito preocupado de acharem que ele é simplesmente seguidor de Jenkins, que ele não é pioneiro nessas ideias, que ele tinha publicado esse artigo numa revista de estatística, né, que é o artigo de 66, não tinha muita coisa na área, então ele pensou, vou publicar agora o meu grande livro, meu grande tratado sobre esse tema, e publicou a sua teoria da economia política. Aqui está o livro, vamos comentar alguns aspectos dessa obra. Vou destacar um fragmento que aparece logo no começo, logo no primeiro capítulo. Ele diz, minha teoria deve ser apresentada como a mecânica da utilidade e do interesse individual. Então ele está dizendo, olha, a teoria dele é uma teoria subjetiva. Né? Eu vou priorizar a utilidade, vou priorizar o prazer. Quando ele fala utilidade, é utilidade e desutilidade também. A dor faz parte, é outro sentimento que participa também. E do interesse individual, quer dizer, ele está dizendo que ele está dentro do programa de Adam Smith. É o programa de entender como surge a ordem social a partir de indivíduos autointeressados. Né? Então é a mecânica de uma sociedade que opera com indivíduos autointeressados e que tem sentimentos. E que busca o máximo de prazer com aversão à dor. Ok? E ele diz, olha, as leis que comandam, as leis que são encontradas pelos economistas, os economistas chegam a ela de maneira intuitiva. Elas não são leis empíricas. O economista não precisa observar casos empíricos para chegar a essa lei. Ele chega a essa lei de uma maneira a priori. Né? Lembra o apriorismo que vocês estudam em cursos de metodologia, o apriorismo de John Stuart Mill, que é visto em HP1 também. A ideia de que as verdades da teoria econômica ela surge introspectivamente, né? Quando o economista volta sobre si mesmo e é capaz de, pelo pensamento, chegar a essas leis. O Jevons está dizendo isso, que essas leis fundamentais da economia, que são expostas de uma maneira matemática, são obtidas pela intuição, ou então o economista utiliza certos dados fornecidos por outras ciências, pela física, pela psicologia. Vamos ver a passagem. Mill escreve, a ciência da economia, contudo, é de alguma forma peculiar, devido ao fato, indicado por John Stuart Mill e Kearns, de que conhecemos suas leis fundamentais imediatamente pela intuição, ou de qualquer forma, nos serão fornecidas, já elaboradas, pelas outras ciências psicológicas ou físicas. Então, veja que ele cita o John Stuart Mill e o Kearns, que eram filósofos a prioristas, os dois principais, inclusive, da filosofia a priorista, né? Da metodologia da economia a priorista. Ele cita que ele está vinculado ao apriorismo, tá certo? E diz, olha, ou a gente obtém pela intuição, ou são fornecidas por outras ciências, aí ele cita a psicologia e a física. E ele fala, olha, a teoria dos economistas, que é a mecânica da utilidade e do autointeresse, é tão evidente quanto os elementos de Euclides. Então, Euclides tem um livro dele, do século II, da geometria plana, tem os axiomas, os conceitos fundamentais, ponto, reta, plano, aí tem lá os vários teoremas, né, que ele demonstra, a soma dos ângulos internos de um triângulo, o ângulo, a relação entre o raio e o comprimento da circunferência, ou seja, uma série de coisas que os geômetras planos determinam a partir de uma base totalmente axiomática. E note que os teoremas da geometria, eles não são testados empiricamente. Eles são aceitos, são tidos como verdadeiros, independentemente da testabilidade empírica, do confronto com os fatos. Então ele está dizendo que existe um núcleo, não toda a economia, existe um núcleo da análise econômica que é verdadeiro, né, cujas proposições são verdadeiras, independente da confrontação experimental. É isso que ele está dizendo, no começo do livro.
Depois ele fala, ainda na parte metodológica do livro, ele fala da importância do método matemático. Escreve: não hesito em dizer também que a economia pode ser gradualmente elevada à condição de ciência exata, desde que as estatísticas comerciais sejam bem mais completas e exatas do que são no presente, de sorte que a doutrina possa ser dotada com um sentido preciso por meio do auxílio de dados numéricos. A ciência dedutiva da economia deve ser comprovada e tornada útil pela ciência puramente empírica da estatística. Então, o Jefferson está dizendo que a economia tem aquela base matemática, aquela lógica intuitiva, mas que deve ser quantitativa também. Quer dizer, o economista deve caçar dados, deve aplicar estatística. Ele fala, as relações matemáticas, os parâmetros das equações devem ser estimados. Tá? E outra coisa, a teoria deve ser útil. Ela é verdadeira, ok, mas uma coisa ela ser verdadeira, pode ser verdadeira e inútil. Ela tem, além de ser verdadeira, a teoria tem que ser útil. Ela tem que ser estatisticamente demonstrada a ser útil. Tá? Útil em aplicações, em problemas práticos. É isso que ele está dizendo, ok? Bom, vamos falar agora de filosofia moral, a influência de Jeremy Bentham. E o James também era um professor de filosofia moral, não um filósofo, mas um professor de filosofia moral. No começo do livro dele, da Teoria da Economia Política, ele escreve: as ideias desse filósofo moral são um ponto de partida de minha teoria. Então, a filiação de Jevons a Bentham é explícita no começo da obra. No artigo publicado em 66, ele já citava Bentham em quase metade dos parágrafos. E note que a teoria desse filósofo moral era amplamente conhecida, ele era um filósofo do conhecimento do público, muito lido, a obra muito vendida, tá certo? E em meados do século XIX, os principais trabalhos, os principais escritos de Bentham tinham sido reunidos numa única publicação chamada Works. Então, certamente, o Jefferson teve contato com uma gama grande de trabalhos de Bentham reunidos neste único livro, Works. Mas, de qualquer maneira, parece que Jefferson se interessou por Bentham após o retorno da Austrália, ou seja, já tinha se convencido, já tinha se convertido à economia, percebeu o problema econômico como um problema de tratamento matemático, que dizia respeito aos sentimentos humanos e problemas alocativos. Depois, quando ele, ao estudar filosofia moral, teve contato com as ideias de Bentham, ele enriqueceu o trabalho dele como economista. Então, porque ele viu que Bentham já trabalhava com sentimento, só que o sentimento dele era a felicidade que é um critério de avaliação ética da ação humana. A ação humana deve gerar felicidade para o que age e para a maior parte das pessoas. E felicidade é um conceito mais filosófico, utilidade seria um conceito mais técnico. Embora às vezes Bentham utilizasse a expressão utilidade, mas num sentido bem diferente, no sentido filosófico, no sentido ético, filosofia moral. Tá? E, no entanto, o Bentham, embora estivesse se referindo a outra área e não a economia, ele fazia uma série de cálculos de medida de felicidade que o Jevons importou. Lembra que ele falou que a economia importava de outras ciências e da filosofia? Ele importou isso na teoria da utilidade dele econômica, que é o cálculo do prazer e da dor. Ele desenvolveu em analogia ao cálculo da felicidade da filosofia moral de Bentham. Por exemplo, nós veremos adiante as 7 dimensões do prazer, você pode dizer que são as dimensões da dor também. Isso ele importou da obra de Bentham. Tá? Uma análise técnica da medida da utilidade tem a ver com a análise técnica da medida da felicidade de Bentham em filosofia moral. Mas a preocupação de Jevons não é com filosofia moral, é com economia. Nesse livro, certamente, é com economia. Não no conjunto do trabalho, das aulas de Jevons, mas nesse livro, na teoria da economia política, é com economia política. Então, ele vai falar do prazer, né, no consumo de um bem particular. Tá? Então, ele importa a ideia de felicidade, utilidade, para aplicar na economia. Tá? Inclusive Bentham falava em felicidade marginal, que a felicidade pode ficar cada vez menor à medida que aumenta o processo gerador dela. Então ele vai dizer, olha, mas a utilidade, o grau final de utilidade vai ficando também cada vez menor na questão do prazer do consumo, que é um problema mais econômico. Tá? Isso, de fato, ele importou de Bentham. Bentham tem uma influência importante. Embora haja discussão na literatura, alguns historiadores de Jevons acham que a influência não foi tão grande, outros acham que Jevons é um benthamita, é um filósofo, é um pensador que segue o filósofo Bentham. Há uma certa celeuma a esse respeito entre os intérpretes. Tá? Bom, agora a influência de Richard Jennings.
Tá? O Jennings, como o Whately, é aquele tipo do autor que era um crítico, quanto mais, da economia política clássica, da teoria do valor clássica. Ele dizia que era a falácia fundamental da economia política, era a teoria do valor, a ideia de que o valor é derivado do trabalho incorporado. Isso estaria errado. E ele apresenta, embora não desenvolva uma nova teoria de uma maneira técnica, de maneira mais aprofundada, ele apresenta algumas descrições, né, da teoria da utilidade marginal, que ficaram bastante conhecidas entre os historiadores do pensamento econômico. E as analogias que ele buscou, né? O Whately tem analogias famosas também. Nós vamos ver daqui a pouco as analogias do Whately. Vamos ver essa analogia do Jennings comparando o valor com um fenômeno físico, que é a formação de ondas na superfície de um lago, de uma piscina, na superfície da água. Quando se joga uma pedra, a pedra cai na superfície e forma círculos concêntricos que vão se afastando, vão se deslocando, se movendo e se afastando a partir daquele ponto de contato com a pedra, né? Ocorre uma dispersão, a energia da onda vai diminuindo, portanto a amplitude da onda vai ficando cada vez menor até que a onda desaparece. Olha o que diz dessa passagem. Na proporção em que os objetos são menos abundantes, qualquer quantidade limitada deles deve ser mantida como mais valiosa. E na proporção em que eles são mais abundantes, eles devem ser mantidos como menos valiosos. O valor de toda a mercadoria vai sendo dissipado à medida que ela cresce em quantidade, como um círculo na água. Quanto mais espalhado, mais ele se dispersa. Olha que analogia bonita. Então a dispersão do círculo, quer dizer que a energia vai ficando cada vez menor, tá certo? Quanto maior é o círculo, a onda circular que se forma na água, a energia vai ficando menor. Mesma coisa o bem. Quanto mais abundante, menor é o valor, né, o valor unitário de cada porção desse bem. Então o valor vai sendo dissipado na medida que o bem se torna mais abundante. Quando menos abundante, maior o valor, né? A quantidade é mais valiosa, a unidade do bem é mais valiosa. É isso que ele diz nessa passagem. Então, o Jennings, ele é um precursor, né, da ideia de utilidade marginal, conforme mostra esse exemplo, e também da ideia de desutilidade marginal. No caso, a utilidade marginal é decrescente. A desutilidade marginal, que seria a dor ou sacrifício, ela é crescente, ao contrário, né? Então, você pega, por exemplo, esforços no trabalho, imagina uma sequência temporal de esforços consecutivos, o esforço vai ficando cada vez maior, simplesmente porque o trabalhador vai ficando cansado, né? Então, é outra ideia importante, outra lei econômica importante, que é a desutilidade marginal crescente do trabalho. No entanto, o Jennings, com essas duas leis psicológicas, digamos assim, aproximou muito a economia da psicologia. E o Jevons não quis fazer isso. Ele não quis dissolver a economia na análise psicológica. Ele sabia que a economia era uma ciência autônoma e que ela tinha um campo próprio, um escopo próprio, e que ela não se confundia com a psicologia. Então, nesse ponto, o Jevons buscou, o interesse dele era outro, era de economia mesmo, não ficar só na psicologia, como parece ter feito o Jennings. Muito bem. Portanto, esse é um apanhado geral, a gente vai voltar a algumas ideias do livro dele, esse é um apanhado geral da novidade da obra dele, publicada em 1871, e vamos ver a opinião pública. Novamente, né, nós vimos a opinião pública do primeiro artigo dele, o de 1861, 62, né? Vamos ver novamente como foi a recepção da opinião pública. Muito bem. Novamente, houve uma resistência conservadora. Apareceram alguns elogios, é verdade, mas apareceram muitos críticos. Tá? De fato, a teoria da utilidade, o subjetivismo econômico, ele não foi aceito de uma hora para outra na economia. A tradição clássica ainda teve digamos, alguma importância ou popularidade, etc. Lembre-se que Marx não introduziu o subjetivismo, né? O Marx ele faz a crítica da economia política clássica, mas ele fica com a mesma teoria do valor-trabalho, basicamente a mesma teoria do valor-trabalho dos clássicos, então ele vai numa outra linha, né? Essa linha substitui a economia objetiva dos clássicos pela economia subjetiva, e isso foi sendo incorporado na economia, no paradigma da economia lentamente, e só se tornou realmente o núcleo do paradigma a partir da década de 1830. Então o processo foi lento, não só as ideias de Jevons, mas as ideias de Menger, as ideias de Bohar, talvez as de Marshall teve uma penetração mais rápida, mas Marshall é depois, o livro do Marshall é de 1890, tá? Os elementos de economia, os Principles of Economics, né, os princípios de economia de Alfred Marshall é de 1890. Estou falando, aí seriam quase 2 décadas depois. Tá? Então vamos ver.
Então, não foi aceito imediatamente, a reação foi conservadora, se criticou, alguns elogios, mas muitas críticas, né? O Marshall fez a revisão desse livro, né? Não elogiou muito, curioso, né? Que nós estamos em 1871, o Marshall também se manteve crítico em relação a esse livro, e outros críticos, economistas famosos, que nós já vimos, entre os precursores da Revolução Marginalista, os historicistas ingleses, como Walter Bagehot, Harry Sindwick e o Kearns, John Kearns, né? Que não foram muito entusiastas da obra de Jevons. O Marshall fala que o livro do Jevons tem como propósito substituir a teoria do valor de Mill pela doutrina de que o valor depende inteiramente da utilidade. Ora, isso não é rigorosamente verdadeiro, né? Eu não sei se uma leitura atenta do livro de Jevons, ele está dizendo que o valor depende inteiramente da utilidade. Tá? Ele associa muito valor ao problema da troca simples. E na troca simples tem também o lado da oferta, que é a desutilidade, que é a dor, o sofrimento, a oferta. Se ele quer dizer utilidade aí como utilidade e desutilidade, pode ser que esteja aproximadamente correto, mas a frase em si não é muito precisa, essa observação do Alfred Marshall. O Marshall disse que o livro de Jevons não é original, tá? E que ele não consegue refutar a teoria do valor dos economistas clássicos. Por quê? Que é um problema que nós vamos ver daqui a pouco, que os clássicos falam, o fundamento do valor é o trabalho. Se o Jevons está dizendo que o fundamento é a utilidade marginal, mas no modelo do Jevons, a utilidade marginal depende dos estoques iniciais. Se você alterar os estoques iniciais, sei lá, de trigo e de carne, do agente A e do agente B, você muda o ponto de equilíbrio das utilidades marginais. Então parece que variações nos estoques iniciais produzem variação nas utilidades marginais, mas o que determina variações nesses estoques? A quantidade de trabalho. Mais trabalho, mais estoque. Menos trabalho, menos estoque. Então, no fundo, parece que é o trabalho que vai determinar as utilidades marginais. Esse é o ponto que o Marshall chama a atenção. O Walter Bagehot fala que a teoria do Jevons é muito inferior às teorias antigas, que há melhores teorias no passado, que Jevons não teria avançado em nada. O Sidgwick vai dizer que, olha, não é um apelo revolucionário, porque essas ideias já estão presentes em alguns outros autores, são ideias que não prosperaram muito no passado e que não é agora que iriam prosperar nessa versão de Jevons. Então também não bota muita fé nessa teoria, que ela vai muito longe. Vai muito longe que vai conseguir muitos adeptos. O Kearns vai fazer também uma crítica bastante contundente, dizendo que ele não é original, que o livro não é original, e fala que é a mesma teoria de Frédéric Bastiat, economista francês, desses economistas que o professor Fábio Barbieri estudou bastante na tese de livre docência dele, né? Que o Fábio fez um estudo bastante profundo, tem inclusive as aulas do Fábio no YouTube, vocês podem ver, e ele fala que o Bastiat, nos Harmonias Econômicas, mostra uma descrição do processo das trocas e da utilidade muito parecida com o trabalho de Jevons, e talvez seja mesmo. Mas não tem importância, não quer dizer que um copiou do outro, são processos de descobertas simultâneas. E lança a mesma crítica que aparece em outros críticos, né, que Jevons não tem uma medida válida do grau final de utilidade, que ele precisa do valor de troca do bem para chegar na proporção entre as utilidades marginais, porque não há uma medida direta do prazer, e que não é bem verdade, porque o Jevons oferece uma série de considerações de técnicas de análise para se medir exatamente a dimensão do prazer, independentemente da troca. Mas o que os críticos estão dizendo é que não tem muita medida do prazer. Aquela discussão da teoria da utilidade, quando ela surgiu, que os críticos diziam que não existe um aparelho para medir a utilidade. Como você não tem um amperímetro que mede a corrente elétrica, não tem um aparelho que poderia medir a utilidade. Então, a utilidade é um conceito não científico. Na verdade, o Kearns e os vários outros críticos não entendem muito o sentido da teoria da utilidade marginal. E muitas vezes, em função dessa ignorância, eles acabam fazendo uma ironia apressada. Ele fala assim, no caso de Kearns, o valor depende da utilidade. A utilidade é qualquer coisa que afeta o valor. Então, o valor, o que é a utilidade? É o que afeta o valor? Mas como é que se explica a utilidade para explicar o valor? Então, dizendo que falta consistência na teoria de Jevons. E essa é a crítica de Kearns, que eu particularmente não concordo, mas só estou apontando aqui os críticos. Outro crítico, Thornton, também vai em cima do conceito de utilidade de Jevons, né? Dizendo que ela não tem significado operacional, quer dizer, como é que você mede a utilidade? Como é que você faz uma operação para medir, um procedimento prático para medir a utilidade? E, de fato, tem dificuldade nesse sentido, né?
Vocês sabem que a primeira vez em que se estabeleceu um experimento para a medida da utilidade, a partir da observação, de uma maneira inequívoca, foi com o pessoal de finanças, Markovic, com aquela coisa de escolha de loterias, né? Uma situação de jogos, ou escolha de loterias, de resultados incertos, né? Que ali se estabelece a cardinalidade, que é uma coisa que eu ensino em cursos de finanças. Embora já tenha explicado detalhadamente as dimensões da utilidade, o que torna a utilidade maior ou menor, eu acho que faltou, de fato, uma teoria operacional, quer dizer, como é que na prática você executa um experimento que faça a medida da utilidade. Nesse ponto, a crítica de Thornton procede. Vamos ver agora, não dos principais autores que criticaram Jevons, mas na imprensa britânica em geral, nas principais revistas e nos principais periódicos da época. Aparecem diversos artigos elogiosos. Lembre-se que Jevons já era um autor conhecido e famoso na Inglaterra, né? Não, é um autor que chamaria a atenção. Então, várias revistas elogiaram a obra de Jevons. Athenaeum, British Quarterly Review, Westminster Review, The Manchester Daily Examiner, Fortnightly Review e a revista Times, todas elogiando o livro do Jevons. Vamos ver outras publicações que foram mais críticas em relação à obra de Jevons ao fazer a resenha da obra. Manchester Guardian fala que Jevons não inovou verdadeiramente em relação aos clássicos, que é possível conciliar. Como depois vai tentar o Marshall fazer essa conciliação da nova teoria do valor com a antiga. O Glasgow Daily Herald vai, também como esses outros autores que criticaram, vai criticar o conceito de utilidade. Com o mesmo argumento que nós já vimos, né? Como conhecer a razão dos graus finais de utilidade sem conhecer a razão da troca. Então, não posso usar isso, aquele, para explicar este, né? Então, aquela razão não pode ser usada para explicar esta razão. Então, a função de utilidade não é independente das equações de troca, não tem medida dessas utilidades, então não serve. É uma crítica parecida com o que nós já vimos de autores. O Saturn Review faz uma ironia. Ele diz o seguinte, ele interpreta de maneira equivocada o modelo de Jevons, dizendo o seguinte, como Jevons, os dois participantes da troca A e B, eles têm um estoque inicial, então essa revista, ela imaginou que Jevons estivesse imaginando que são dois monopolistas, né? Que um só tem a mercadoria A, de todo o estoque disponível no universo, o outro tem todo o estoque disponível da mercadoria B, então são dois monopolistas. Aí a revista propõe uma analogia. Suponha que o Museu Britânico tenha todas as obras restantes de esculturas gregas e o Louvre de esculturas romanas. A qual taxa trocarão as coleções? Né? É um exemplo até interessante, se fosse o caso, vai dizer, olha, mas isso não é uma coisa muito realista, porque nos museus tem os dois tipos de escultura, você nunca tem um encontro de dois agentes, cada um é monopolista de um lado, do seu bem. Então, é uma má compreensão do que significa o modelo, não quer dizer que a realidade é assim. Né? Parte dessas hipóteses, para simplificar a realidade, se chegar a algumas conclusões importantes, que têm aplicação numa situação mais complexa, inclusive. Né? Então, essa crítica dessa revista é a falta de compreensão do que é um modelo econômico. Bom, então o Jevons, no livro, assim como no artigo de 62, criticado, e de fato em vida ele não foi reconhecido como um grande economista teórico, mas como um grande estatístico. Tá? Então ele não chamou a atenção do público com a teoria da economia política, mas com a questão do carvão e outros ensaios estatísticos. Tá? Não só como um autor que propôs o famoso paradoxo de Jevons, que tentou aplicar alguma coisa da teoria de Malthus na economia, porque na verdade o carvão é como se fosse os alimentos que regulam o estoque da população, a quantidade de indivíduos proporcional aos alimentos como Malthus. Aqui seria a quantidade de máquinas, o crescimento econômico proporcional à quantidade de carvão. Então seria um esquema malthusiano aplicado não em relação aos alimentos, mas ao insumo energético básico. Então seria alguém que fez um importante estudo estatístico aplicando ideias malthusianas, tentando mostrar o perigo do esgotamento da energia do carvão. Então ele ficou muito famoso como estatístico, principalmente a partir deste trabalho. Outra preocupação dele era explicar o ciclo econômico. Como ele tinha formação de teórico monetário, de economista monetário, então ele tinha um desenvolvimento de uma teoria monetária explicando como que variações no estoque de metais preciosos, no estoque de moedas, explicaria o ciclo econômico do lado real da economia. Inclusive, para atenuar esse ciclo, ele defendia o bimetalismo, né, que não fosse só o ouro, o lastro das moedas, mas que se utilizasse o ouro e a prata, e outras coisas
que ele propôs em função dos estudos dele como medidas que poderiam atenuar o ciclo econômico. Um outro aspecto interessante dos trabalhos sobre ciclo do Jevons é que ele também propôs uma explicação do lado real da economia, fatores naturais, reais, para explicar a flutuação real da economia. Então ele buscou explicar em fatores naturais, não apenas em fatores monetários. Por exemplo, a relação do ciclo econômico com as manchas solares. Curioso, não é? Então aqui vocês estão vendo uma fotografia do Sol, e aqui as manchas solares, que são essas regiões escuras do Sol, que são regiões de campo magnético muito elevado, de elevadas temperaturas. Então parece que quando aumenta a atividade solar, aumenta essas manchas. Não diminui, aumenta, tá certo? E que está dizendo que esses momentos de aumento da intensidade da radiação do Sol favorece a agricultura, então gera ciclos na agricultura. E esses ciclos da agricultura produzem ciclos do lado real da economia. Então as flutuações econômicas poderiam ser explicadas por flutuações na intensidade dos raios solares. Uma explicação bastante curiosa, né? É uma teoria do ciclo que tem como causa fatores naturais e não fatores monetários, como ele também oferece uma explicação nesse sentido. Bom, então o Jevons era um entusiasta da matemática. Talvez um dos ingleses que mais propagandearam, que mais lutaram, batalharam pelo uso da matemática na economia. Né? Então ele diz que os termos da economia, os modelos básicos devem ser tratados pelo emprego da ferramenta matemática. Embora ele em si não fosse um grande matemático, ele era, como eu falei, mais economista do que matemático. E ele não conseguiu traduzir os principais pensamentos dele numa estrutura puramente algébrica, mas pelo menos na parte metodológica, ele fazia essa defesa enfática e entusiasmada da matemática, do uso da matemática na economia. Vamos ver esta passagem em que ele fala a esse respeito. Minha teoria de economia é de caráter puramente matemático. Mais ainda, acreditando que as quantidades com as quais lidamos devem estar sujeitas a variações contínuas, não hesito em usar o ramo apropriado da ciência matemática. Não obstante, envolva a consideração ousada das quantidades infinitamente pequenas. Como a teoria perfeita de quase todas as outras ciências envolve o uso daquele cálculo diferencial, não podemos, então, ter uma verdadeira teoria da economia sem seu auxílio. Alguns comentários em relação a essa passagem. Então, ele está dizendo que matemática aí é cálculo diferencial, tá? Que você tem que trabalhar com raciocínio de quantidades infinitesimais. Tá? As variáveis estão sujeitas a variações contínuas, tá certo? E variações infinitesimais. Tá? Isso pode ser usado na economia como foi usado com amplo sucesso na física há séculos, né? Como era usado na física na época há séculos. Tá? Então ele está dizendo que o paradigma da economia deve seguir o paradigma da física, o uso do cálculo diferencial. Então uma verdadeira teoria da economia tem que usar o cálculo diferencial. É isso que ele está dizendo nessa passagem. No entanto, o Jevons não faz tanto uso assim do cálculo. Tá? Mas algumas passagens ele ilustra algumas ideias conceitualmente bem trabalhadas com expressões algébricas. Né? Então, utilidade total aparece lá um símbolo algébrico, utilidade marginal, às vezes como a diferencial da utilidade total, às vezes como a derivada da utilidade total. Tá? Quando ele fala em grau final da utilidade, ele expõe isso como a derivada de 1 em relação a x. Tá? X é a quantidade do bem consumido, então é a derivada da utilidade em relação à quantidade do bem consumido. Às vezes ele fala só do diferencial du, como sendo o grau final da utilidade. Existe uma certa imprecisão aí, se é a derivada ou o diferencial, que simboliza a utilidade marginal. Modernamente, a utilidade marginal a gente toma como sendo a derivada da utilidade em relação à quantidade. Tá? Então, o Jevons vai nesse sentido também. Ele expressa a segunda lei de Gaussian, no que seria a equação das trocas que ele propõe. Nós vamos daqui a pouco detalhar essa equação, mas vou pegar aqui uma ideia inicial de um bem, por exemplo, grãos de milho, que tem dois usos, x1 e x2, sei lá, para fazer pipoca ou para fazer bolho de milho. Né? Então o estoque inicial é esse grão, uma parte que vai ser repartido, uma parte para a pipoca, outra parte para o bolo. Aí ele pega a variação de utilidade, pensando como um diferencial, né? Ou só como uma variação, delta mesmo, né? Variação da utilidade, sei lá, da pipoca, e o outro é a variação da utilidade do bolo. Aí ele vai dizer, olha, a distribuição é ótima quando as duas variações são iguais.
ou expressando em termos não de deltas, mas em termos de derivada, quanto a derivada marginal da utilidade do milho para fazer a pipoca é a derivada da utilidade do milho para fazer o bolo. Então as duas derivadas marginais, as duas utilidades marginais são iguais, ou o grau final de utilidade é o mesmo para os dois usos. Você vê que é muito parecido com a segunda lei de Gossen, né? Tá certo? Só que o Gossen não é um estoque que é repartido, é o tempo que é repartido. Vocês lembram que os triângulos, a dimensão horizontal, a abscissa dos triângulos é tempo, né? Que isso é a condição moderna, que vocês aprendem em cursos de micro, né? Que quando a curva de indiferença tangencia a reta de restrição orçamentária, a razão da utilidade marginal por unidade de preço é a mesma nos bens que fazem parte da cesta eficiente, da cesta que maximiza a utilidade. Se você fizer os dois preços iguais, você tem a igualdade das utilidades, né? Então, a gente modernamente diz que a razão das utilidades é a razão dos preços e chama a razão das utilidades de taxa marginal de substituição no consumo, para separar a substituição na produção, né? Que chama de taxa marginal de substituição técnica, é isso? Isso é tema mais da microeconomia. Bom, então, feito esse quadro geral, né, do trabalho de Jevons, é necessário fazer alguns comentários, né? Nem sempre, como eu disse, o Jevons consegue traduzir todo o seu pensamento em linguagem matemática algébrica. Ele é melhor economista, ele é mais rico, mais fértil como economista do que propriamente como matemático. E quando ele chega a algumas expressões matemáticas, às vezes ele não faz bom uso, não sabe muito como aplica. Então, por exemplo, nessa equação geral das trocas, ele não sabe exatamente se ela se aplica a qualquer estrutura de mercado, se teria validade geral, universal essa equação, se teria uma aplicação limitada. Não fica muito claro se os agentes são tomadores de preços ou se a ação dos agentes afeta os preços. As hipóteses subjacentes à equação não são totalmente expressas na própria equação. Quer dizer, a história que ele conta ao lado da equação acaba sendo mais importante que a própria equação. É isso. Bom, existem muitas analogias entre as ideias de Jevons e a de Gossen, que nós vimos como precursor da Revolução Marginalista. Foi o Jevons que descobriu a obra de Gossen. Gossen era desconhecido. Disse que Jevons obteve o livro de Gossen num sebo, arrematou o livro aí de um vendedor de livros, tá certo? E percebeu diversas analogias. Eles tratam de problemas semelhantes. Alguns problemas de Jevons não foram tratados por Gossen. O Jevons faz um uso mais algébrico, o Gossen é mais geométrico, como nós vimos, tá certo? E o Jevons emprega a álgebra em alguns problemas que não foram tratados por Gossen. Gossen não tem uma análise tão penetrante da troca simples como aparece em Jevons, por exemplo. Bom, vamos terminar então essa parte falando da troca simples, tá? Vamos descrever com mais detalhe essa equação geral das trocas que Jevons considerava tão importante na análise econômica. Então, imagina dois indivíduos, A e B. O indivíduo A só tem trigo, o indivíduo B só tem carne. O estoque inicial de A minúsculo. O estoque inicial de carne de B, B minúsculo. Então eles vão trocar trigo por carne. Ao final da troca, o indivíduo A transferiu a quantidade X de trigo para o indivíduo B, e o indivíduo B, em contrapartida, transferiu a quantidade Y de carne para o indivíduo A. Tá? Então você tem essa proporção em que carne e troca foram trocadas entre os dois, que levou ao máximo de utilidade para os dois. Ao final, A possuía a quantidade A menos X de trigo, ele tinha estoque inicial A, transferiu X, está com A menos X de trigo, e não tinha nada de carne, recebeu Y de carne, tem Y de carne. O B tinha X de trigo, agora o B não tinha nada de trigo, agora fica com X de trigo, que ele recebeu, em troca do Y de carne que ele forneceu. Então o estoque final de carne dele é B menos Y. Okay? Aí o Jevons vai dizer, olha, vamos ver os graus finais de utilidade dos indivíduos A e B. Ambos terminaram com trigo e carne, certo? Antes um só tinha trigo, outro só tinha carne, trocaram, então com os estoques diversificados. Então, o grau final de utilidade do indivíduo A é Ψ1 em relação a trigo e Φ1 em relação a carne. Do indivíduo B, Ψ2 em relação a trigo e Φ2, não, ao contrário, Φ2 em relação a trigo e Ψ2 em relação à carne. Isso para o indivíduo B. Tá? Ele vai dizer, olha, a relação de equilíbrio nas trocas ocorre assim. Ó. O que vocês estão vendo? Ó, o Ψ1 de A menos X, isso aqui é a utilidade marginal calculada no ponto final do estoque. Então, tem o estoque final de trigo do indivíduo A, e aqui está a utilidade marginal do trigo desse indivíduo A,
que a utilidade marginal é decrescente com o estoque, né? Nesse ponto do estoque. Então, como você multiplicou por dx, então aqui é o diferencial. Né? Então aqui é o diferencial. É a variação infinitesimal da utilidade para o indivíduo A em relação a trigo. E do outro lado, no segundo membro da equação, a variação infinitesimal, que é a derivada vezes o diferencial, então a variação infinitesimal da utilidade de carne para o indivíduo A. Então as duas utilidades são iguais. Então o indivíduo A ele foi trocando o trigo por carne e observando a utilidade do trigo recebida é maior que a utilidade da carne transferida. Então enquanto o trigo... Não, ele vai trocando, né? Então a utilidade marginal da carne recebida é maior que a utilidade marginal do trigo transferido. Então, enquanto a utilidade marginal da carne for maior que a do trigo, então ele continua trocando trigo por carne. Vai trocando, vai trocando. Percebe? A equação não mostra isso, mas tem uma processualidade, tem um processo de barganha. Ao invés do cara falar, toma X, me dá Y, ele fala assim, toma uma pequena quantidade de trigo, me volta em troca uma pequena quantidade de carne. Eu vou fazer, a cada troca minúscula, eu vou fazer a comparação do bem-estar do trigo com o bem-estar da carne. Enquanto o bem-estar da carne, mais do que compensar a perda de bem-estar de trigo, porque você está transferindo o trigo por carne, então ele vai se manter na troca. Ele vai se mantendo na troca, uma utilidade marginal vai diminuindo, a outra vai aumentando. Né? Tá certo? Vai aumentando a utilidade marginal do trigo, porque o estoque do trigo vai ficando cada vez maior, e vai diminuindo a utilidade marginal da carne, que no início era muito alta, mas ele vai aumentando o estoque da carne, porque ele vai recebendo carne em troca de trigo. Então chega uma hora que as duas utilidades marginais se compensam. Os dois diferenciais, na verdade diferencial, né? Os dois diferenciais de utilidade se igualam para o indivíduo A e o mesmo para o indivíduo B. Então φ2 de x dx, que é a utilidade, o diferencial de utilidade em relação à carne, não, em relação ao trigo, o indivíduo B, e depois o psi2 b menos y dy, que é o diferencial da utilidade da carne para o indivíduo B. No equilíbrio, os dois se igualam também para o indivíduo B. Se você dividir essas duas equações, uma pela outra, vamos fazer assim, ó, numa equação você escreve φ1, psi1 é dy sobre dx, na outra você escreve φ2, psi2 é dy sobre dx. Então, iguala a relação entre os gregos. Né? Então, φ1, psi1 é igual a φ2, psi2, que é igual a dy sobre dx. φ1, recordando, para o indivíduo A, né? Então a utilidade marginal do trigo, no estoque, calculada no nível final do estoque, é A menos X. φ2, a utilidade marginal da carne, no estoque Y. Né? φ2, trigo, psi2, carne, e aqui os estoques finais. Então o estoque final de trigo para o indivíduo B é X, estoque final de carne para o indivíduo B é B menos Y, então a razão entre as duas utilidades se equiparam, são iguais, que é igual a dy sobre dx. E no final ele faz o seguinte, ele substitui dy sobre dx por y sobre x e diz que está aplicando a lei da indiferença. Tá? Para chegar nessa equação final aqui, em que a razão das utilidades explica a proporção, o que é y e x? É a proporção em que os bens são trocados. Né? Tá certo? O y é a quantidade cedida de carne e x é a quantidade recebida de trigo. Então, a proporção que os bens são trocados é a proporção das utilidades marginais. Ah, mas espera aí, mas a equação tinha que ser o dy dx e não y sobre x, né? Aí ele fala, não, mas pela lei de indiferença, essa derivada é igual a y sobre x. Então, aqui chegamos ao nosso último slide, que é a lei da indiferença. E, curiosamente, a nossa famosa questão, que vai servir como avaliação do curso, vai aparecer agora só nesse último slide. Quem não começou do último slide vai ter que ouvir a aula toda, certo? Que é a pergunta exatamente sobre a lei da indiferença. Tá? Então, eu vou começar formulando a pergunta e depois eu vou meio que explicar a pergunta, tá bom? Olha, eu vou pedir para vocês me explicarem a lei da indiferença do Jevons, tá? E me explicar também como é que a lei da indiferença é utilizada para deduzir a chamada equação das trocas, que nós vimos anteriormente. Tá? Essa é a questão. Vocês resolvam essa questão, me enviem essa questão pela internet, no prazo de uma semana, tá certo? E ela será utilizada no controle de frequência da disciplina, nessa modalidade ensino à distância. Ok? Vou falar agora da lei da indiferença, meio que fornecendo a resposta. Então, ela vai dizer o seguinte, olha, os bens são homogêneos.
Então, como os bens são homogêneos, as quantidades são homogêneas do ponto de vista da avaliação da troca. Então, trocar, digamos, 1 grama de carne, tá certo? Por 1 grama, por, sei lá, por 5 gramas de trigo, é a mesma coisa que trocar 1 quilo de carne por 5 quilos de trigo. Você percebe? Num são 2 porções pequenininhas que estão envolvidas. No outro são grandes volumes que são intercambiados. E a proporção é a mesma. Tá? Ele chama isso de lei do preço único. As proporções em que as mercadorias são trocadas independe da quantidade. Porque aí, veja, quando ele fala dy, dx, ele está falando sobre uma proporção em que a proporção em que as mercadorias são trocadas, tá certo? Que depende da razão das utilidades. Então, a razão das utilidades, elas mostram a razão entre 2 porções pequenas, infinitesimais, mas ela também explica as 2 porções finais, ou seja, o y sobre o x. Tá? Porque ele vai dizer que o bem é homogêneo, então se você compara uma porção pequena do bem contra uma porção pequena do outro bem, também você pode comparar uma porção grande com outra porção grande do bem, tá? Que não afeta a proporção, as porções que estão envolvidas. O importante não é as quantidades, mas as quantidades relativas, mas a proporção. Tá? Se vocês acharam que essa explicação não é suficiente, talvez não seja suficiente ou suficientemente esclarecedora para entender a lei da indiferença, eu peço que vocês, inclusive para ajudar a resposta, eu quero uma boa resposta, que vocês dêem uma olhada no Stoa, lá tem a seção do capítulo 4, em que Gevos apresenta a lei da indiferença. Tá? Vocês podem usar a própria explicação do Gevos, tá certo? Para escrever a resposta nesse exercício com entrega obrigatória para controle de frequência, tá bom? Capítulo 4 da teoria da economia política, tá bom? Então, a gente perdeu aqui 1 hora e 26 minutos, 1 hora e 27 minutos está dando aqui, que é basicamente o mesmo tempo que a gente perderia na aula, tá? Então, a aula está aqui no formato EAD, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.